Te atualizo também sobre o Corinthians, que corre o risco de perder jogador titular e já fez proposta para manutenção de outro. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sempre ter tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Família, chegando aqui com aquele giro de notícias do Corinthians, nesta quarta-feira, dia 3 de dezembro, atualizações para você ficar super atenado nas últimas atualizações do Coringão, né? Então, rapaziada, peço humildemente para você deixar o like nesse vídeo e se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Quer comprar algum produto do Timão, alguma camisa, um boné, uma mochila, um copo térmico, uma garrafa térmica, seja lá o que for, o que você desejar comprar, tem link na descrição, tá? Do Mercado Livre, da Shopee, da Magazine Luiza e da Netshoes. O que você comprar lá através do nosso link que fica disponível na descrição, a gente é afiliado, tá? Somos um link de afiliado aí com a parceria do YouTube Shop com essas 4 plataformas aí de venda. E aí o canal vai estar recebendo uma comissão. Então agora, sem enrolação, vamos acompanhar o giro de notícias do Timão. Preciso te contar agora que o Corinthians deve perder um jogador titular em 2025 para o próximo ano. Negociações com Angeleri não avançaram. No mês passado, representantes do zagueiro e lateral argentino estiveram em São Paulo para conversar com o Fabinho Soldado. O Angeleri exige um reajuste salarial como havia sido combinado quando ele troca o Getafe pelo Corinthians no primeiro semestre desse ano. O problema é que a proposta ou a promessa havia sido feita pelo Augusto Melo, que não é mais presidente. E desde então, além da mudança no comando, houve também muita dificuldade do ponto de vista financeiro. A atual diretoria entende que não é capaz de oferecer um reajuste para o Angeleri, que cobra essa grana para permanecer. O contrato se encerra em 31 de dezembro, o lateral argentino de 31 anos de idade já foi procurado por outros clubes e, embora dê preferência para o Timão, deve acabar se mudando. A tendência é que ele não fique, a menos que o Corinthians consiga melhorar a proposta. Já foram 2 rodadas de negociações e nenhuma delas avançou. O Angeleri, desde que foi contratado do Getafe, esteve em campo em 39 jogos. Como lateral e zagueiro, deu 2 assistências, ainda não balançou as redes. Para completar o noticiário alvinegro, registrar que Maicon recebeu nova oferta para ficar. Só para lembrar que o Maicon pertence ao Shakhtar Donetsk e seu contrato com o Timão de empréstimo se encerra em 31 de dezembro. Na semana passada, Corinthians procurou o Shakhtar sugerindo mais um ano de empréstimo, ainda não houve resposta. E a tendência é que o Shakhtar diga não à oferta, até porque o Corinthians deve 2 empréstimos, de 500 mil euros cada, dívida de 1 milhão de euros, que já foi inclusive alvo de uma condenação da FIFA. O Corinthians recorreu à Corte Arbitral do Esporte e a qualquer momento o CAS vai sentenciar o Corinthians ao pagamento de 1 milhão de euros sob risco de mais um transfer ban. Qual é a lógica de o Shakhtar emprestar o Maicon para um clube que já o pegou por empréstimo 3 vezes e nas 2 vezes em que precisou pagar não o fez? A tendência é que o Corinthians seja obrigado a comprar o Maicon, sob o risco de perder o atleta. Vale a lembrança de que esse 1 milhão de euros devido pelo Corinthians hoje equivale a mais ou menos 6 milhões e 200 mil reais. A saideira sobre o Timão, o Corinthians abriu mão do goleiro Arthur Borg, que vai em definitivo para o Verona. Era um atleta cujo contrato se encerrava no primeiro semestre do ano que vem. Para não perdê-lo de graça, o Timão concordou em ficar com 20% do valor de uma venda futura. E o Corinthians espera anunciar nas próximas horas a renovação do seu contrato de patrocínio Master. Na noite dessa terça-feira, o presidente Osmar Stabile recebeu no Parque São Jorge os executivos da Esporte da Sorte. E as partes chegaram a um acordo para prorrogação do atual contrato com direito a um belo reajuste. As cifras ainda não foram reveladas. O que se sabe é que o atual vínculo garante ao Corinthians 103 milhões de reais por ano. Desde que o Flamengo, na metade do ano, fechou com a Betano por 268 milhões de reais, o Corinthians exigia da Esportes da Sorte cifras muito superiores. Esse acordo está encaminhado e deve ser confirmado a qualquer momento. O primeiro a tratar sobre o assunto foi o jornalista Luiz Fabiani. Na manhã dessa quarta-feira, antes de gravar o vídeo, perguntei ao presidente Osmar Stabile sobre essa renovação e o presidente admitiu que as conversas estão em estágio avançado. Nesse momento, o Flamengo embolsa 268 milhões por ano, o Corinthians 103 milhões de reais por ano e o Palmeiras 100 milhões de reais anuais. Depois aparece o São Paulo com 78 milhões. Com o problema do patrocínio Master resolvido e mais dinheiro em caixa, o Timão passa a cuidar de forma
prioritária das tratativas com a Caixa pelos name rights. Já havia contado para vocês sobre a enorme expectativa em relação a um acordo com o Banco Estatal para a cessão dos name rights do Estádio Alvinegro por 15 anos em troca do perdão da dívida do financiamento. Hoje o Corinthians deve 675 milhões de reais ao banco. Para completar o noticiário, contar que o Corinthians enfrenta o Fortaleza na noite dessa quarta-feira no Castelão com muitas baixas. Yuri Alberto, Memphis Depay e Rodrigo Garro não viajaram com o time, serão poupados por conta de problemas físicos. Mateuzinho e Charles também estão fora. Corinthians que atrasou o pagamento da primeira parcela do 13º para funcionários do Parque São Jorge. O pagamento deveria ter sido feito na última sexta-feira. Boa noite, Nicola. Transferban, Arena, Master, estacionamento, saídas e chegadas no Timão. Quero começar atualizando sobre o name rights. Coisa de um mês atrás, o Corinthians fez para a Caixa a seguinte proposta: olha, vamos zerar a dívida que eu tenho do financiamento do estádio com vocês, e em troca vocês da Caixa ficam por 10 anos com os name rights do estádio. Hoje o Corinthians deve para a Caixa 675 milhões de reais. Isso equivale a dizer que seria um acordo de 67 milhões de reais por ano. Hoje o Corinthians tem 15 milhões de reais da Hypera Pharma. Pois bem, a primeira resposta da Caixa foi negativa. Não, por 10 anos não dá para fazer negócio. Corinthians melhorou a oferta. E se a gente fizer por 15? Vocês topam? Os 67 milhões e meio por ano cairiam para 45 milhões de reais por ano, né? Período de 15 anos. E a Caixa ficou de dar uma resposta, mas existe otimismo no Corinthians em relação a esse acordo, tá? Existe a perspectiva de que possa sair negócio. Definição deve acontecer até o fim desse ano. Por ser um banco estatal, há muito mais burocracia, as decisões não são tomadas de maneira rápida, tá? Boa noite, Nicola. Será que o Vitor Pereira faria esse time sem vontade do Corinthians jogar? E o Talisca tem notícia? Cara, tava conversando hoje com uma pessoa do Corinthians, e aí queria até trazer um bastidor importante com vocês. Essa pessoa do Corinthians me contou que o Dorival Júnior já faz parte daqueles técnicos que não estão no dia a dia de maneira tão intensa e frequente. E aí eu vou lembrar, por exemplo, do Jorge Jesus, que chegava às 7 da manhã no CT do Ninho do Urubu, no Flamengo, e ia embora às 8, 9 da noite, isso quando ele e a comissão técnica não ficavam até a meia-noite para estudar o adversário. O Dorival já está numa fase em que ele põe a maioria dos treinos para serem comandados pelo filho, enfim. E aquela coisa de não crescer, de a coisa não avançar. Eu acho que o Vitor Pereira teria muito mais capacidade de cobrar e fazer com que os jogadores fossem intensos, mas se tem um nome que está completamente riscado do Corinthians é o do Vitor Pereira, até por conta daquele episódio da sogra. Sobre o Talisca tem contrato até junho do ano que vem lá na Turquia. E a partir de janeiro ele já pode assinar um pré-contrato. Aquele clube que oferecer o melhor pré-contrato para o Talisca vai acabar levando, tá bom? Preciso te falar agora sobre o Corinthians, bastante animado com a chance de acordo com a Caixa para a quitação dos name rights. Você sabe que o Corinthians deve hoje cerca de 675 milhões de reais pelo financiamento do estádio, certo? Pois bem, coisa de um mês atrás, o Corinthians procurou o Banco Estatal para tentar convencê-lo a zerar essa dívida do financiamento em troca da cessão dos name rights do Estádio Alvinegro por 10 anos. A primeira resposta da Caixa foi negativa, mas as partes tentam chegar a um acordo para que em vez de 10 anos, a Caixa tenha direito à exploração dos name rights do estádio corintiano por 15 anos. E diante desse cenário, existe dentro do Corinthians a expectativa de um acordo, que faria com que o Timão deixasse de contar com essa dívida super desgastante. Apenas com juros desses 675 milhões de reais, o Corinthians gasta cerca de 100 milhões de reais por ano. Importante registrar que se o acordo de 15 anos dos name rights fosse fechado, o Corinthians venderia esse acordo com a Caixa por algo na casa dos 45 milhões de reais por ano. Hoje, o atual contrato com a Hypera Pharma garante ao Timão apenas 15 milhões de reais por temporada. O único ponto importante é em relação à multa do atual vínculo com a Hypera Pharma. O Corinthians precisaria encontrar 70 milhões de reais no mercado para a quebra desse contrato, para que a Caixa pudesse assumir o posto da Hypera Pharma. Alvo de Corinthians, Palmeiras e Grêmio, Everton Cebolinha deve ser vendido pelo Flamengo ainda em 2025. E aqui vem uma informação exclusiva:
Se não o fizer, o Flamengo será obrigado a pagar mais 1,5 milhão de euros ao Benfica. A gente está falando de mais ou menos 9 milhões e 400 mil reais. Vale a lembrança de que quando comprou do Benfica em 2022, o Flamengo já desembolsou 13 milhões e meio de euros. Para que o pacote total do Cebolinha não chegue a 15 milhões de euros, o rubro-negro decidiu vendê-lo agora no mês de dezembro. E é importante contar que o Benfica lá atrás, quando da negociação, incluiu uma cláusula que obriga o Flamengo a fazer esse pagamento de 1,5 milhão de euros caso o Cebolinha ainda esteja no elenco do Fla a partir de 1º de janeiro de 2026. Importante registrar que o Cebolinha nunca conseguiu explodir com a camisa do Flamengo. E o rubro-negro sabe que se ficar com o Cebolinha em 2026, vai correr enorme risco de vê-lo assinar um pré-contrato com qualquer outro clube do Brasil ou do exterior a partir de julho, para sair de graça em dezembro de 2026. Para não correr o risco de perder 15 milhões de euros, o Flamengo decidiu vendê-lo agora, em dezembro, mesmo com cifras inferiores aos 13 milhões e meio de euros praticados quando da compra junto ao time português. O próprio Cebolinha, depois da conquista do título da Libertadores, admitiu ter recebido consulta de 6 clubes brasileiros antes da Copa do Mundo de Clubes na metade do ano. O Corinthians, o Palmeiras e o Grêmio eram 3 dos interessados, os outros 3 seguem sem ser identificados. Cebolinha ainda contou que teve uma oferta pesada de um time da Turquia depois da Copa do Mundo. Ele pediu ao Felipe Luiz para ser negociado. O Flamengo, na oportunidade, preferiu mantê-lo. A situação é diferente agora, e diante de propostas próximas a 7, 8, 9, 10 milhões de euros, deve haver acordo. Só para completar, registrar que na temporada o Cebolinha disputou apenas 34 jogos, com 4 gols e 2 assistências. Caberia no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like. Então tá aí, né, minha família? Ficamos aí com aquele giro de notícias exclusivas e atualizadas do Corinthians nesta quarta-feira. Cara, últimas informações aí você acompanha aqui no nosso canal. Então espero que você tenha gostado. Deixa o like nesse vídeo e se inscreva no canal. Um grande abraço para você. Segue para mais já. Lembrar aí, se for comprar algum produto, compre através do nosso link na descrição, tá? Com várias parcerias aí com o Mercado Livre, Shopee, Netshoes, Magazine Luiza, o YouTube Shop chegando para você com uma grande novidade. Combinado? Até o próximo vídeo. Fui!